A proclamação da República. Os últimos momentos do Império foram marcados por tentativa da constituição de um novo gabinete, sendo comandado por Visconde de Ouro Preto, com um programa de reformas políticas com maior autonomia, mas preservando o regime monárquico no país. O programa foi rejeitado pela maioria formada pelos deputados conservadores que controlavam a Câmara Geral e isso promoveu o descontentamento dos republicanos. Diante da situação de insatisfação instalada e da existência de boatos de que o governo estava para prender várias pessoas, incluindo o tenente-coronel Benjamin Constant e o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, embora ele fosse monarquista, os republicanos revoltosos insistiram para que o próprio Marechal liderasse o movimento. Após ser convencido, ele comandou um grupo para a destituição do gabinete de Visconde de Ouro Preto, aclamando, em 15 de novembro de 1889, a República, destituindo o imperador e assumindo o poder no país como um governo provisório republicano, que se tornaria a primeira República Brasileira, sendo redigida no mesmo dia, por José do Patrocínio, o ato da proclamação, sendo aprovado sem votação. Dom Pedro II, que estava em Petrópolis, retornou ao Rio de Janeiro imaginando que se tratava de um movimento para substituir o gabinete de Ouro Preto, pensando ainda em organizar outra composição ministerial, mas fica sabendo o que representava o ato e de que teria que deixar o Brasil com toda a sua família. Para que não houvesse revoltas com derramamento de sangue, Dom Pedro II rejeitou todas as sugestões para debelar a rebelião, comentando resignado que, se assim for, será minha aposentadoria. Trabalhei demais e estou cansado. Agora vou descansar. E assim foi para o exílio na Europa, vindo a morrer na madrugada fria do dia 5 de dezembro de 1891 em um quarto de um hotel em Paris. Segundo Laurentino Gomes no seu livro 1889, no dia da proclamação da República, o alferes Joaquim Inácio Batista Cardoso sugeriu o fuzilamento do imperador, sendo que ele foi salvo pela intervenção do então tenente-coronel Benjamin Constant. Joaquim Cardoso se tornaria bisavô de um conhecido presidente brasileiro. Participaram do movimento também Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Salles e Floriano Peixoto, que viriam a formar a Primeira República, indo até 1930, sendo marcada pelo poder exercido pelos integrantes das oligarquias da política. As oligarquias eram forças políticas que baseavam o seu poder em suas posses, isto é, na terra. Os oligarcas eram, em geral, grandes proprietários de terra. Comentarei sobre o exercício de cada presidente no que se refere aos aspectos econômicos, políticos, desenvolvimento, recessões, crises, disputas e mesmo revoltas, que não foram poucas, para termos uma visão do que se passou nesses últimos 133 anos. A Primeira República. O governo provisório comandado pelo Marechal Deodoro era integralmente constituído por maçons, fundamentando-se como Estado laico. Foi concedida a nacionalidade a todos os imigrantes, assim como as províncias passaram a ser Estados Unidos do Brasil, com uma nova bandeira nacional com o dístico positivista em lugar do brasão imperial, mas mantendo as mesmas cores. No entanto, os ares da liberdade, paradoxalmente, estariam mudando, pois foi criada a primeira lei de imprensa que passaria a ser controlada por uma junta militar julgando o que considerava abusos das manifestações de pensamento, abrindo processos e realizando julgamentos sumários, o que de fato era a instituição da censura. Essa lei foi revogada posteriormente, mesmo antes da Constituição Republicana que viria a ser promulgada em fevereiro de 1891. O temor da restauração da monarquia era grande e qualquer movimento dessa natureza deveria ser reprimido. O governo de quase 2 anos do Marechal Deodoro foi pontuado por movimentos contra o autoritarismo, agravado pela situação econômica, resultando em tentativa de golpe por parte do próprio presidente, o que culminou com sua renúncia, sendo substituído pelo vice, o Marechal Floriano Peixoto. Este permaneceria no poder até 15 de novembro de 1894, quando encerrou a chamada República da Espada, sem grandes avanços e tendo que enfrentar com mão de ferro a revolta da Armada, resultado de conflitos entre o Exército e a Marinha, e a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que buscava conquistar maior autonomia pela descentralização do poder. Prudente de Moraes sucedeu a Floriano, conseguindo a pacificação com os federalistas e a celebração de tratados com o Japão para organizar as migrações vindas daquele país, assim como restabeleceu as relações com Portugal, mas também teve que enfrentar problemas com invasões de fronteira pelos franceses no Amapá e com os ingleses na Ilha da Trindade,
resolvendo esses conflitos com sucesso pelas vias diplomáticas. No campo econômico, no entanto, os problemas de endividamento continuaram. O maior problema seria o enfrentamento da Guerra dos Canudos, o que desgastou seu governo, culminando com uma conspiração política com atentado contra sua vida no qual ele saiu ileso. Gozando de popularidade, chegou ao fim do mandato, transmitindo o cargo para Campos Salles em 15 de novembro de 1898. Campos Salles herdou a crise econômica, tendo que negociar acordos com os ingleses que impuseram a aplicação de penalizações em caso de não pagamento das dívidas. Teriam direitos sobre as rendas das alfândegas, das Estrada de Ferro Central do Brasil e da Cia de Águas do Rio. Assim, ele teve que fazer reformas com a diminuição de despesas e aumento de impostos, suspendendo obras de infraestrutura e de investimentos na indústria, equilibrando as contas. Outro feito foi a resolução das questões de demarcações das fronteiras do Amapá com a Guiana Francesa, estabelecendo o rio Oiapoque como ponto divisório. Chegou ao fim de seu governo sem a simpatia pública, sendo lembrado por sua austeridade fiscal e por ter aumentado impostos, mas fez o seu sucessor Rodrigo Alves, que assumiu em 15 de novembro de 1902. Rodrigues Alves atuou na questão sanitária do Rio, instituindo a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, comandada por Oswaldo Cruz, assim como construiu a Avenida Central, atual Rio Branco, do Mangue e a modernização do Porto Carioca, modernizando e reurbanização a cidade do Rio com padrões europeus. As obras criaram impactos sociais, na medida em que muitas construções antigas que abrigavam cortiços foram demolidas, gerando o despejo de milhares de pessoas pobres que, por não terem outras escolhas, foram povoar as encostas dos morros, dando início às favelas. Com a população já descontente com a obrigatoriedade imposta pela vacinação, houve o agravamento de tensões sociais, que só não prosperaram por causa da ação enérgica das forças policiais e do exército. Durante o seu governo foi assinado o tratado definindo os limites territoriais do Brasil, com Peru, Colômbia e Uruguai, mantidas até hoje. Quanto aos aspectos econômicos, não garantiu a compra do excedente da produção de café, o que fez com que perdesse apoio das elites cafeeiras. Afonso Pena o substituiu, governando de 15 de novembro de 1906 até a sua morte em 14 de junho de 1909. Embora Afonso Pena tenha sido oriundo da elite governante, a chamada política café com leite, os governos se alternavam entre São Paulo e Minas, sua gestão se afastou dos interesses da oligarquia regional, pois teve foco nas obras de expansão de infraestrutura, com a implantação de ferrovias, como a Noroeste e ligações entre ferrovias paulistas com as paranaenses, conectando os dois estados. Fez a modernização de portos e das capitais, assim como a implantação da conexão por telégrafo entre o Rio de Janeiro e a Amazônia, expedição do Marechal Rondon. Com relação à economia, adotou o padrão ouro, criou uma política para a compra dos estoques do café, sendo um período de prosperidade e de controle inflacionário. Com a morte de Afonso Pena, assumiu o vice Nilo Peçanha para completar o mandato, tendo sido criado o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, o Serviço de Proteção aos Índios, atual FUNAI, assim como as escolas de aprendizes e artífices. Com o término de seu governo, assumiu Hermes da Fonseca em 15 de novembro de 1910. Imediatamente após a posse, Hermes da Fonseca teve que lidar com a Revolta da Chibata, motim de mais de 2.000 marinheiros que se rebelaram contra os castigos impostos e que envolviam também de questões raciais. Ele pacificou com promessas de anistia, mas além de cumpri-las, ainda expulsou os envolvidos, o que resultou em levante dos fuzileiros navais, o qual foi violentamente reprimido com a declaração de estado de sítio no país. Bombardeou os portos, matando e fazendo centenas de prisões com mais de 1.200 expulsões. Isso tudo abalou sua imagem diante da nação. Depois houve a Guerra do Contestado, conflito entre proprietários e poceiros em Santa Catarina e Paraná, que se prolongou até o final de seu governo. Outra política foi a de promover intervenções federais em vários estados, argumentando que teria que eliminar a prática da corrupção dos esquemas políticos, fazendo nomeações de governantes fiéis ao seu governo, o que fez crescer a oposição popular e política contra o seu governo, desencadeando até lutas armadas. No plano econômico, o país encontrou dificuldades, embora tenha sido no seu período em que se concluiu a ferrovia Madeira-Mamoré. Venceslau Braz sucedeu a Hermes, sendo empossado em 15 de novembro de 1914,
e teve que lidar já no início com a Guerra do Contestado, conseguindo debelá-la e fazendo a mediação das partes com a definição dos atuais limites entre Paraná e Santa Catarina. Teve também que enfrentar a revolta dos sargentos, resultante de conflitos destes com seus superiores, ou seja, ele teve que desenvolver uma política de pacificação dos ânimos que foram exaltados no período anterior. Porém, se as coisas internas não eram exatamente serenas, também no cenário internacional estariam piores, pois eclodiu a Primeira Grande Guerra, o surgimento da gripe espanhola, além de movimentos grevistas. No período da guerra, navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães, o que fez com que o Brasil entrasse na guerra com o envio de uma esquadra naval e uma missão na frente ocidental. Quanto à gripe espanhola, essa era uma guerra interna que estava iniciando, tendo ceifado até 1920 aproximadamente 35 mil pessoas. O seu mandato terminou em 15 de novembro de 1918, sendo substituído por Delfim Moreira. As eleições sempre eram realizadas no mês de março e a posse se dava em 15 de novembro do mesmo ano. No caso, Delfim Moreira era o vice-presidente de Rodrigues Alves, que foi reeleito. No entanto, em outubro de 1918, antes da posse, ele foi acometido pela gripe espanhola, o que fez com que Delfim Moreira assumisse interinamente. Rodrigues Alves viria a falecer em 16 de janeiro de 1919. Pela Constituição da época, o vice-presidente, assumindo nestas condições, teria seu mandato de 2 anos. Esses 2 anos foram marcados por situação econômica agravada pela Guerra Mundial, com aumento de tarifas e redução de gastos, o que gerou insatisfações da classe trabalhadora, com revoltas e greve. Por motivos de doenças, Delfim deixou o cargo em 28 de julho de 1919, sendo escolhido Epitácio Pessoa para substituí-lo até completar o mandato em 15 de novembro de 1922. Neste período continuou a necessidade de controle econômico e foi marcado pela Revolta dos 18 do Forte, dando origem ao tenentismo. Esse foi um movimento político feito pelos tenentes atuando por meio de rebeliões para promover reformas na estrutura do país, como o fim do voto aberto que favorecia a oligarquia, o chamado coronelismo. No período de seu governo também surge o Partido Comunista Brasileiro, influenciado pela Revolução Russa de 1917. É marcado também pela Semana da Arte Moderna, o início da era do rádio com a inauguração da primeira estação, assim como a construção de mais de 1.000 quilômetros de linhas férreas. Porém, a transição se daria em um clima turbulento, sendo substituído por Arthur Bernardes, que viria a exercer seu mandato de 15 de novembro de 1922 até 15 de novembro de 1926. Arthur Bernardes teve que lidar com a questão dos tenentes, culminando com a Revolta Paulista, em 1924, quando em São Paulo os militares tenentistas se revoltaram contra o governo em razão da crise econômica e da concentração de poder nas mãos de políticos. A capital, São Paulo, foi bombardeada por artilharia e aviões, destruindo-se prédios e moradias, havendo confrontos de ruas com tanques, fuzis e metralhadoras. O conflito durou de 5 a 28 de julho de 1924, mas o estado de sítio decretado perdurou por anos. Outro movimento tenentista seria iniciado em 1925, com a Coluna Prestes, liderada por Carlos Prestes. No entanto, o seu governo concebeu a siderurgia em Minas e a fundação da Escola de Agronomia e Veterinária em Viçosa. Washington Luiz substituiu Arthur Bernardes, assumindo em 15 de novembro de 1926, revogando o estado de sítio, mas que continuaria nos estados em que a Coluna Prestes estivesse adentrando, o que fez com que o movimento dos tenentes se esvaziasse e se extinguisse em 1927. Enfrentando novos focos de insatisfações políticas, teve que restringir liberdades, o que levou a declarar a ilegalidade do Partido Comunista. Com o crash da Bolsa de Nova York em outubro de 1929 e a consequente crise do café, que teve que ser comprado pelo governo para ser queimado, a fim de controlar a sua desvalorização para manter os preços mínimos, as condições econômicas e orçamentárias tiveram que ser equacionadas. No período do governo foi criado o Conselho de Defesa Nacional, o Fundo Especial para a Construção e Conservação de Estradas de Rodagens Federais, a Rodovia Rio-Petrópolis, a conclusão da Rodovia São Paulo-Rio, a criação da Aviação do Exército e a criação da Polícia Rodoviária Federal. No final de seu mandato, Washington Luiz apoiou Júlio Prestes para presidente e Vital Soares como vice,
rompendo com a política do exercício do poder dividido entre São Paulo e Minas. Apesar de 17 estados terem apoiado a sua indicação, 3, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, não deram o apoio, os quais formaram a Aliança Liberal e lançaram Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice. Júlio Prestes venceu a eleição em 1º de março de 1930 para tomar posse em novembro, mas com protestos da oposição alegando fraude. Para agravar a situação, João Pessoa foi assassinado em julho de 1930, por razões passionais ou políticas, até hoje não sabidas ao certo. As acusações de fraudes, as suspeitas de que Pessoa teria sido morto pelos oligarcas, somadas ao quadro da Grande Depressão Econômica, formou o cenário para que fosse deflagrado em outubro a Revolução de 1930, prendendo e exilando Washington Luiz. Pelo golpe foi instituída uma junta governista provisória, constituída por militares, que convidam Getúlio Vargas para assumir a presidência, tomando posse no dia 3 de novembro de 1930, o que marcou o fim da Primeira República e o início do governo provisório.